E parece-me, das duas uma: ou Jesus ou nós estamos errados, ou ele estava errado ou nós estamos errados. Porque parece que a morte de Jesus afetou o seu cérebro, ou não prestar atenção no Evangelho. Ele falou um trem aqui, ele não devia estar no juízo perfeito quando falou. Talvez a dor ainda era grande, ele mostrou a mão e o lado. Para mostrar o lado, ele deve ter levantado a túnica, os discípulos até estranharam. Como é que ele mostrou o lado dele? Talvez tenha afetado a cabeça dele. Porque Jesus diz assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sabe quem estava certo das ideias quando ele falou isso aqui? Como o Pai me enviou, significa do mesmo jeito que o Pai me enviou, agora eu vos envio. Será que Jesus estava no seu uso perfeito da razão? Humanamente, gente, não estava. Porque pensa bem, ele foi enviado pelo Pai, pelo excesso de amor do Pai, para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. E agora ele está passando a bola para nós. Como meu Pai me enviou, do mesmo jeito que meu Pai me enviou, agora eu vos envio. Sabendo quem nós somos, e ainda assim ele nos enviou. Mas esse texto não pode ser lido fora do contexto, porque quando um texto é lido fora do contexto, ele vira pretexto, e isso é perigoso. Essa ordem de Jesus, que foi ele que falou, eu não teria essa coragem de falar, que nos assemelhou a ele, não falou? São João chega depois a escrever, alguns anos mais tarde, Jesus dizendo que vocês vão poder realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maior. Ao falar isso, ou Jesus não estava no uso perfeito da razão, ou ele está nos dando os elementos que nós precisamos para que isso aconteça. E eu prefiro ficar com essa opção, para que nós possamos cumprir essa missão. Qual missão? A mesma de Jesus. Padre, como é que nós vamos saber qual é a missão de Jesus? Ora, vai no Evangelho que ele fala. Lucas 4, quando ele desenrolou o livro do Isaías e leu para aquele povaréu que estava lá: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu, batismo no Espírito, e me enviou para, anunciar a boa nova aos pobres, anunciar uma palavra. E aqui é muito interessante, se você retomar o texto de São Lucas, você vai ver que a palavra forte naquele texto a palavra é o anúncio. Que tudo que Jesus diz que vai acontecer é consequência do anúncio. Ele vai anunciar a boa nova, ele vai comunicar uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que liberta da cegueira. Ele vai anunciar a todos um ano da graça, o tempo da graça. É essa missão que ele está dando a mim e a você no dia de Pentecostes. Por isso ele evocou: como meu Pai me enviou, assim também, do mesmo jeito, eu envio vocês. Por isso, ele repete o ato criador do Pai: sopra, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. E 2 vezes ele já tinha dito: a paz, o shalom, a cura, a restauração esteja no coração de vocês.
Meus irmãos, diante dessas leituras explícitas, diante dessas orações, diante dessa liturgia solene de Pentecostes, há que se perguntar novamente: então, por que é que tantas e tantas vezes nós não experienciamos, nós não vemos, porque não é uma coisa intimista? A liturgia de hoje está falando que a ação do Espírito Santo em nós não é algo íntimo, não é eu dizer eu tenho o Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Está dizendo que é manifestação, está dizendo que é dom, fala dos frutos, então é algo que dá de se ver, é perceptível. E o que é que as pessoas estão percebendo em nós? Meu Deus do céu, por que será que o Papa João Paulo II, nesse Pentecoste, completando a sua 100ª viagem, foi capaz de viajar o mundo inteiro, de se comunicar nas mais diversas línguas? Porque o Papa entendeu muito bem, sendo o homem que ele é, cheio do Espírito Santo. Não nos esqueçamos, Padre Jonas é testemunho disso, de que o Papa João Paulo II participava do grupo de oração na Catedral de Cracóvia, e lá as pessoas oravam por ele, os leigos punham a mão na cabeça do cardeal, ele pedia que rezassem por ele. Esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo, e que manifestou esse seu amor ao Espírito na sua encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificanti, é o Senhor que dá a vida. Esse homem que anunciou ao mundo a redenção de Jesus e que convocou o mundo para celebrar os 2000 anos de redenção. Esse homem que saiu pelo mundo anunciando e pedindo perdão. O mesmo contexto desse evangelho: a quem perdoa os pecados. O Papa, aquele que tem o poder da chave, aquele que tem o poder de ligar e de desligar, ele foi capaz de se humilhar, de entrar em mesquita e beijar o chão da mesquita, de ir em tudo quanto é canto e recanto desse mundo, e com toda humildade pedir perdão pelos erros dele, da igreja e do mundo inteiro. Esse homem, o homem do Espírito, o homem que proclamou que era inteiro de Maria, não poderia ser diferente. Pois esse homem está fazendo isso, esse esforço sobre-humano. Ninguém consegue entender por que é que o Papa João Paulo II faz o que faz. Mas se nós soubermos ler os sinais dos tempos, nós compreendemos: o Papa tem pressa. Mais do que pressa, o Papa tem dentro do coração a continuação do discurso de Pedro, e também a continuação daquele fogo que queimou o coração de Pedro, quando o sumo sacerdote disse para ele que ele tinha que calar a boca, que eles não podiam falar, não falar nada. E o Pedro virou para ele e falou: nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, porque tem um fogo que queima aqui dentro, que não tem extintor no mundo que é capaz de apagar. É por isso, gente, que ele vai sem poder ir. E ele vai e chega sempre antes. Eu e o Padre Jonas presenciamos e testemunhamos isso lá no Canadá. Todos os encontros com os jovens, o Papa chegou antes da hora. Todos eles. Como que é aquele que chega primeiro. E vai para quê? Com tanta dor. Os médicos canadenses publicaram na quarta-feira, o Papa chegou lá na terça, no jornal. O Reinaldo leu lá no quarto do hotel, eu estava junto com ele no mesmo quarto. Ele leu lá a manchete, os médicos canadenses admirados. Como que um homem que tem essas enfermidades todas desce do avião daquele jeito, fala como falou, viaja, atravessa o oceano, chega lá, parece que ele está em casa, e chega lá, parece que ele está na casa dele. Por que ele faz isso? Porque ele tem esse fogo do Espírito Santo queimando no coração, porque ele tem esse amor absurdamente maravilhoso para com a Eucaristia, que ele demonstrou novamente nesse último documento, que ele está convocando a igreja para, não o fim, mas para o começo de um novo tempo.
está nos convocando, e como Ele pediu a Deus essa graça, Ele entrou, Ele já entrou, nós já estamos vivendo, a igreja já está respirando esse novo tempo, inaugurado no sofrimento, na dor, na bala do aliaca, nas doenças que o mundo tentou jogar para ele, mas o tempo todo, o fogo do Espírito dentro do coração desse homem é e foi e continuará sendo infinitamente maior. E por que ele vai no mundo inteiro? Para convidar o mundo a quê? A experimentar a comunhão eucarística. O mundo inteiro se desloca. Há lugares que chegaram a 4, 5 milhões de pessoas. Para ver quem? Ver um ancião convocando as pessoas e mostrando: não existe nenhuma possibilidade da plenitude do Espírito Santo se nós nos apartamos dessa mesa que é o próprio Cristo Jesus, se nós não nos alimentamos com a Eucaristia, se nós não tivermos a coragem de testemunhar essa unidade. Meus irmãos, o Papa João Paulo II está tentando fazer a unidade, e esse é um dos objetivos dele. Como é que um homem de 83 anos, ao invés de ficar olhando para trás e dizendo que saudade do meu tempo, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para frente? Um dos objetivos dele nessa viagem, a 100ª, é uma possibilidade de uma comunhão maior com a igreja ortodoxa, para que ele possa ir na Rússia. Ele quer ir lá, talvez porque ele sabe que a coisa está tão russa que ele tem que dar o jeito de ir lá, mas que ele quer ir, ele quer. Meus irmãos, enquanto nós não compreendemos que isso que a igreja está rezando não é teoria, mas que isso só acontece na medida em que cada um de nós toma consciência que precisa ser comunidade. Essa é a palavra forte do céu. Quando perguntaram a um grande mestre chinês qual é a diferença do céu e do inferno, ele falou: nenhuma. Vai, que jeito que é o inferno então? Ele falou: o inferno é um lugar onde tem uma panela enorme de arroz, e quanto mais cozinha arroz, mais tem arroz, arroz não acaba. Aí o chinês adora falar arroz. Nossa, então lá é bom. Falei: só que tem um detalhe: quando a pessoa morre, toma-se a medida dela, ou do tamanho do corpo ou da língua, qual for maior. E com essa metragem cria-se um cabo fixo de colher. Você tem 1,70 m, assim que você chega lá, a outra vida, é fundido na sua mão o cabo de uma colher que tem 1,70 m. 1,80 m, conforme o seu tamanho. Então no inferno é terrível, porque tem arroz, arroz sobrando, arroz delicioso, mas as pessoas não conseguem comer, porque o braço é muito comprido. Então enfia lá na panela, e quando vai virar, não faz a volta. É igual antigamente, quando a gente ia de carro para Ubatuba, tinha que ir nas curvas, parar, fazer manobra lá, e manda na ferro. Então é um inferno, porque como a pessoa, além de ter comida ali, passa... Ah, mas aí é só você pôr a mão para trás e ir lá e comer na boca, no coxo. Muito fogo perto não chega perto, por isso ganha colherzão comprido. Mas então é um inferno, é terrível. Tem gente que tenta então pegar a colher e jogar para cima para apanhar no ar. Aí queima os olhos, a pessoa fica cega, entra aquele arroz quente no nariz. E vai virando aquele cabão, mete na pessoa que está lá atrás, o outro fica com raiva e mete a cabeça dela. É a briga das colheres, aquilo é um terror. Pro credo lá é muito ruim. É ruim sim, não vai para lá, não quero ir para lá. Muito ruim, péssimo. Falou: mestre, e o céu? O céu também, panelão e arroz.
Ah, mas lá o fogo é menor. Não, 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 fogo é igual. Lá fogo maior, que é fogo do Espírito. Pai, fogo aí. E o braço? Mesma coisa. Deus é justo. Ué. Então eu tenho 1,72 m, a minha colher é 1,72 m. Sim, só se língua maior. Língua maior aumenta a colher. Tem alguns aí, hein? Vai pegar uma colherzinha pequenininha. Isso que eu pensei. Ah, então já sei. É igual essas antenas automáticas de carro. Vem com um controle remoto. A hora que você estica, pega, aperta o botão. Não. Dobrável. Não. Mas então é igual. Mais ou menos. Então qual é a grande diferença? A diferença é o povo que está lá dentro. Como a pessoa não consegue dobrar braço para comer, então a pessoa pega a colher, põe na boca do irmão. O irmão alimentado pega a colher, põe na boca do outro. Põe na boca do outro, põe na boca, 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 põe na boca. Mas isso não se aprende depois da morte. O mundo moderno está treinando você para que você tenha a colher mais comprida, para pegar mais e mais arroz, feijão, dinheiro, tudo. Que você tenha uma colher de marca, uma colher famosa, uma colher de grife. Que você tenha, os ricos então, que é uma colher com ouro, diamante. O mundo está ensinando você a ter colheres quilométricas. Porque cada um tem que pensar em si. E não aprendendo a tratar um na boca do outro. Nós temos a comida e passamos fome. Ô meus irmãos, vamos falar a verdade. Com dor no coração, mas vamos falar a verdade. Não é o que está acontecendo na nossa igreja católica? Onde nós temos não a panela, nós temos um cálice, uma âmbula, não um arroz, mas o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos. Onde nós temos o fogo do Espírito Santo. Onde nós temos o céu antecipado, como a oração nos ensina hoje. O Senhor nos deu hoje os dons do céu. E no entanto, por que esse inferno no qual tantas pessoas católicas estão vivendo? O inferno das drogas, o inferno da depressão, o inferno das brigas, o inferno da prostituição, o inferno do homossexualismo, o inferno da discórdia, da divisão. Por quê? Porque em famílias que se dizem católicas, em comunidades que se dizem católicas, porque nós não estamos aprendendo a partilhar, e não estamos aprendendo a partilhar porque o encardido, como ele não pode cessar o fogo, nem no inferno ele pode cessar. Por isso, não pense que o arroz que está lá no inferno é coisa do encardido, não. Aquilo lá é os dons irrevogáveis que a gente ganha de Deus, que nem no inferno tem como você perdê-lo.